Fala galera, beleza? Bom, hoje nós vamos discutir aqui a respeito de um artigo no Ray Dalio, tá? Que ele escreveu, acho que não tem nenhuma semana que ele escreveu isso aqui, dizendo qual é a opinião dele sobre o mercado acionário hoje, né? Estamos vivendo uma bolha ou não estamos, tá? Então ele falou que ao longo do tempo ele foi observando padrões, né, que existiam nas bolhas que aconteceram historicamente. E aí ele usou isso para poder, digamos, apresentar 6 variáveis mais importantes que ele acredita, né, se existe ou não uma bolha, né, no mercado, tá? Então, antes de eu começar, queria pedir para vocês para poder deixar o like aqui no vídeo, compartilhar com amigos que gostam de investimento e se você tiver alguma dúvida, um comentário, escreve aqui embaixo, né, no YouTube que eu vou depois, assim que eu puder, responder para vocês, beleza? Então, vamos lá. Ele começa aqui discutindo, né, fazendo algumas perguntas, né, o quão altos estão os preços, né, relativa às medidas tradicionais, né, de valuation, né, os preços estão descontados de forma insustentável, né, ele também questiona na pergunta número 2. Na pergunta número 3 ele fala quantos compradores novos entraram no mercado, tem muita gente nova entrando no mercado ou não, né? O quão bullish, que significa, tipo, o quão otimista, né, digamos assim, está o sentimento, né, dos investidores. Aí ele fala a questão das compras das empresas, né, as aquisições, investimento em ativo fixo, enfim, né, se estão muito alavancados, ou seja, se as empresas estão se alavancando para financiar, né, crescimento, né, basicamente essa é a pergunta. E também tem a questão dos compradores, né? Se os compradores estão trabalhando com. Eles estão especulando com preços futuros, né? Ou através de derivativos, por exemplo, né? Ou se eles estão simplesmente só se protegendo, né? Protegendo as operações da empresa contra oscilações no preço dos materiais, né? Da commodity, enfim, né? Então, basicamente, essas são as 6 perguntas que ele começa aqui falando no artigo. E aí ele mostra aqui um quadrinho muito interessante que ele compara, né, a bolha lá da década de 20, né, aquela famosa crise de 29. Depois ele mostra para você aqui, né, a bolha.com, né, e compara também com 2007, a crise de 2007, né, a crise do subprime, e como que está a situação hoje, tá? Então você pode ver que claramente, né, que na crise de 29 e na bolha.com estava muito óbvio que era uma bolha, né, de acordo, obviamente, com essas 6 variáveis aqui que ele considera as mais importantes, tá? E a crise de 2007, até que não estava tanto assim, né? Tinha 4 indicadores aí. Esse frothy aqui, galera, é como se fosse tipo assim, não chega a ser indicador de bolha, mas é quase lá, entendeu? É como se fosse isso, tá? E aí tinha 2 indicadores que ele estava apresentando, indicando que não era bolha, né? Mas mesmo assim a gente sabe, né, que causou aquele problema todo lá, né? E aí, galera, quando a gente olha para hoje, né? O Ray Dalio ele considerou importante que a gente separasse, para entender melhor o cenário atual, separasse as empresas tech do mercado como um todo, né? Porque todo mundo sabe aí, vê nas postagens da galera colocando direto nas redes sociais, né? De que o valuation das empresas tech nunca esteve tão elevado, né, quando comparado com as empresas das empresas chamadas value, né? Aquelas empresas de ramos mais tradicionais, que não tem muita taxa de crescimento, etc. Ou seja, o growth está muito mais caro, né, do que as empresas value e nunca houve essa diferença toda, nunca houve na história, né, da bolsa, tá? E aí, quando você pega, separa somente o grupo das empresas tech, e aí você vê os 6 indicadores tá indicando muito que é bolha, né? São 3 indicadores, né, apontando bolha efetivamente, né? E outros 3 indicadores indicando um nível de quase bolha, tá? E aí, quando você olha para o mercado como um todo, que é isso aqui, ó, né, o total market aqui, você vê que está muita divergência, né? Você tem 2 indicadores indicando que não é bolha, né? Você tem alguns indicadores indicando, né, que, ó, né, pode estar ali, né, já no caminho para ser bolha, entendeu? Então está muito divergente, né?
E aí, o que que ele fez? Ele plotou esse gráfico aqui, que ele pegou esse agregado desses 6 indicadores, né, e plotou num gráfico para mostrar para vocês aqui que ele está no nesse percentil aqui, né, que ele fala aqui dos 77, ou seja, próximo aqui de 80%, né, atualmente a gente está aqui, sendo que quando a gente vê a bolha.com de 2000, né, ele atingiu aqui na casa dos 100%, e a crise de 29 também, né? Então, assim, é nítido que a gente vê uma elevação, né, desse indicador, tá de fato, né, o agregado tá de fato elevado, mas não chega a ser tão exagerado, né, como aconteceu nesses dois eventos mais importantes dos crashes da Bolsa Mundial, tá? E aí ele fala, ó, this is very big divergence in the readings across stocks. Então ele quer chamar atenção para isso, né? Se você for olhar as empresas tech, só as empresas tech, né, você fica maluco, porque você, cara, não é possível que vai sustentar esses valuations assim tão bizarros. E aí, novamente, ele deu uma separada aqui de novo nesses dois gráficos aqui que ele fez, ó, quando você olha, né, para o SP500, você tem aproximadamente aqui uns 3%, tá vendo essa caldinha aqui, ó? Bate mais ou menos uns 3%. Você tem mais ou menos uns 3% das empresas indicando o pico de bolha, né? Quando você olha para o SP500. Quando você olha para as 1.000 maiores companhias americanas, ou seja, o SP500 só pega as 500 maiores, certo? Quando você pega as 1.000 maiores, você começa a pegar aquela cauda, né, lá embaixo, aquela galera lá que tem valor de mercado menor, né? E aí, galera, você começa a entrar naquele campo das SPACs. Você lembra que eu já, né, falei para vocês várias vezes, ó, galera, as SPACs tá complicado, né? Tem empresa que praticamente não tem receita nenhuma, né? Muito menos lucro, né? E estão valendo bilhões de dólares. Então, você tem várias empresas aí, né, do ramos de, a gente até chama de tal do greenwashing, né? Hoje está tão, o mercado está tão voltado para essas empresas de veículos elétricos ou energia limpa de alguma forma, né? Energia eólica, energia solar. Isso tá tão na cabeça das pessoas que vai ser o futuro, né? Que acaba o mercado exagerando essa coisa futurística, né? Exagerando, extrapolando o futuro, né? Essa é a melhor palavra. E aí então, galera, quando você pega as empresas, né, que têm um valor de mercado menor, que não estão ainda entre as 500, essas empresas são as mais problemáticas, né? Que aí o nível de empresas que estão indicando, né, um extremo pico de bolha ali, esse percentual vai para 5%, entendeu? Então, esses dois gráficos aqui mostram para a gente que o problema maior não estão nas maiores companhias, né? Estão justamente naquelas companhias que estão chegando agora, né? Que fizeram IPO recente, ou através de SPAC. Tem um caso do Airbnb, por exemplo, que chegou há pouco tempo, DoorDash também. Se você for ver todos os valuations dessa empresa, tá absolutamente bizarro, né? Empresas assim que não dá para você comparar com absolutamente nada, tá? Então, tá muito divergente, né, cara? Não dá para dizer que a gente está vivendo de fato uma bolha por causa disso, mas tem muitos indicadores que já estão bem estranhos já, né? E aí depois ele continua a história aqui. E aí, de novo, ele fala, ó, o desempenho das companhias, dessas companhias, né, ou seja, daqueles 5% ali, né, lá em cima, daqueles 5% das 1.000, ou seja, aproximadamente 50 empresas, né, que, né, tiveram uma esticada violenta aí no valuation. Aí ele mostra aqui, ó, tá vendo? Ó, se eu pegar só as bubble companies, né, ou seja, só aquelas 50 empresas ali, o desempenho delas foi 350% de valorização, né, na média, né? Então, se houvesse um índice, né, por exemplo, de mercado só com aquelas 50 empresas, né, esse índice, esse ETF, né, se criasse um ETF só dessas 50 empresas, você teria uma valorização de 350%, enquanto, né, o SP500, ou seja, Top 500, que representa o SP500, você vai ver que o desempenho está muito, mas muito mais baixo mesmo, né? Não chega nem a 50% de valorização. Então a diferença é absurda, tá? E aí ele começa com. Lembra das 6 perguntinhas lá que a gente fez, lá no começo do artigo? Ele vai retomar aqui explicando, né, o que ele acha, né? Então ele pergunta o seguinte, ó, então o quão alto estão os preços, né? Relativo aos indicadores, né, tradicionais. Então ele mostra aqui que
que o percentil está bem próximo do... Tá no 80, né? Tá no 80 aqui, enquanto a da crise de 29 e da bolha.com está aqui, né, topado aqui em cima. Ou seja, o nível está bastante elevado, mas ainda não tão elevado quanto a das outras bolhas, né? Aí, aí ele faz a segunda pergunta. Esses preços, né, estão em níveis, né, insustentáveis, em condições insustentáveis. Aí ele fala aqui, ó, this measure calculates the earnings growth rate that is required to produce equity returns in excess of bond returns. Então, basicamente é o seguinte, ele pega, lembra aqueles gráficos que estavam rolando na internet até um pouco tempo atrás, que comparava o resultado, né, a performance das ações com a performance dos bonds, ou seja, dos títulos, né, títulos públicos, títulos corporativos, enfim, né, o agregado todo de bonds, né. Então ele mostrava para você que a renda variável estava com um rendimento muito, mas muito superior, né, às coisas da renda fixa, né, aos títulos de renda fixa. E aí ele mostrava também que quando, né, não o Ray Dalio, tá, galera? Eu estou falando dos gráficos que a galera começou a compartilhar nas redes sociais. Porque tem muita teoria tem muitos teóricos que falam que quando essa diferença, né, que chama de yield, né, quando o yield dos bonds e o yield dos estoques, né, tá muito divergente, ou seja, está esticado demais, a diferença entre elas está muito grande, você tende a ter uma reversão no mercado ali naquele momento, entendeu? E aí mais uma vez o Ray Dalio pega e confronta essas informações, né? E aí ele mostra que também em relação a isso, quando você compara, né, a relação, né, do mercado de bonds e do mercado acionário, né, você tem o atual está próximo de 80% aqui, chegando a quase 80%, percentil 77 está aqui, né? Bem próximo de 70%, quando na crise de 29, né, e nos anos 2000 você chegou, né, no 100%, né? Você chegou ali no pico máximo mesmo, e aí depois começou a ter a correção, né? E aí a terceira pergunta, né, em relação aos compradores, tem muita gente entrando no mercado, né? E aí, de novo, galera, a gente mostra esse indicador aqui, ó, que tá topado, né, em 2020, ó. Você vê que ó, a crise, não mostra a crise de 29, né? Não mostra aqui. Eu não sei por que que ele não mostrou, vamos ver aqui. Eu não sei porque ele não mostrou 29, mas não mostra, ele mostra só de 60 para cima aqui, né? Mas você pode ver que esse valor ele veio aqui nessa faixa de 90, 90 e poucos aqui, né, do percentil. Ele vai batendo e voltando, batendo e voltando. Então, na bolha 2000 bateu aqui, né, nesse topo. E em 2020 agora também nós estamos aqui batendo nesse topo aqui, tá? Então você pode ver, galera, ó, a gente já passou por três indicadores, né? E os três indicadores indicando fortemente, né, uma possível bolha, tá? Apesar de ainda não estar em níveis tão exagerados quanto a 29 e 2000, mas é nítido aí que está bem exagerado esses indicadores. E aí depois você vem a questão o quão amplo está, né, o sentimento de euforia do mercado, basicamente é isso, né? O bullish que fala. E aí você vê que também, né, tá batendo aqui na casa dos 80 e poucos, né? 85 aqui, o percentil 85, o que também indica, né, se você for olhar historicamente, você indica aqui que está bem elevado, né, um pouco abaixo da crise de 2000, né, da bolha.com de 2000. E aí vem agora IPOs, né? Ele fala dos IPOs também. A gente bateu o recorde também, está muito aquecido o mercado de IPOs, né? Então já praticamente bateu aqui ou está praticamente empatado, né, com a bolha.com, tá? Em relação a IPOs. Toda vez que tem muita IPO, galera, significa que tem muita liquidez no mercado, porque as empresas não procuram fazer IPO quando o mercado acionário está desaquecido, né? Eles gostam de fazer IPO
né, para poder o quê? Fazer valuations cada vez mais elevados, né, ficar mais fácil, né, captar dinheiro e tal. E aí você pode perceber que, através desse gráfico, você pode perceber que o mercado está muito aquecido, porque os IPOs estão lá nas alturas, o número de IPOs no mercado, né, está lá nas alturas. Aí ele cita aqui também, galera, ó, as SPACs, tá vendo? O boom das SPACs, ó. Você pode ver aqui, ó, que eu já venho falando com vocês já, né, há algum tempo lá no Instagram. Aí ele pergunta, né, se esses investidores, né, é porque quando eu falei lá em cima, quando eu olhei a purchase, compra, né, eu não me liguei que era, eu achei que fosse questão de empresa, mas não é. Não é empresa fazendo compra, não. Não é alavancagem financeira das empresas, não. Isso aí eu acho que ele vai discutir depois. Essa pergunta aqui é relativa à alavancagem financeira dos investidores, tá? Dos investidores. E aí, se tem muita gente operando na margem, não sei o que, esse tipo de coisa, porque aí ele até fala assim, ó, tá vendo? Ele fala assim, ó, que ou seja, os investidores estão vulneráveis e forçados a vender, né, numa possível queda. Então, a gente viu isso acontecendo na pandemia. Você viu que muita gente, por exemplo, teve que vender ouro, né? Por isso que o preço do ouro não seguiu o caminho contrário, né? Geralmente, o que às vezes acontece? Você tem as ações despencando, né, e o preço do ouro subindo, né? Às vezes você tem uma correlação, nesses casos de estresse, né? Muitas vezes você tem uma correlação negativa entre o ouro e o mercado acionário. Só que, num primeiro momento, isso não aconteceu na pandemia, né? Quando anunciaram que o mundo estava, né, vivendo aquela pandemia toda e começou todo mundo a fazer lockdown, o mercado acionário começou a despencar, né? Foram 6 circuit breakers em sequência e o preço do ouro ele não explodiu, né? Muito pelo contrário, o preço do ouro também deu uma recuada, mostrando que tinha várias pessoas naquele momento alavancadas e precisando se desfazer de outros ativos para poder fechar, né, encerrar as operações e estancar um pouco a sangria, tá? Então é isso aqui que o Ray Dalio está querendo mostrar para vocês, né? O quão alavancado estão, né, os investidores, a pessoa física, o institucional, tá? E aí você vê aqui que também não está tão exagerado, tá, quanto a bolha, né, dos anos 2000, tá? Mas você vê aqui que tem um percentual bastante elevado se você for comparar, né, com o histórico, tá, galera? Então, assim, pode até ser que não está indicando fortemente ali uma bolha, né, mas está muito próximo disso, né, tem muita coisa para acontecer. 2021 ele pode muito bem esse gráfico aqui ser jogado lá para cima, né, a depender dessa euforia continuar ou não, né? Aí você tem opções, volume de opções também, né, de call e de put, tá vendo? De opções de venda e compra. Você pode ver também que, né, tá num nível também bastante elevado, né? Você pode ver uma crescente grande aqui, né, nos últimos tempos. E aí você vê, galera, olha só como é que são as coisas, né? Você pode perceber qual que foi que teve um aumento maior, né, de volume de opções. Por que que a call ganhou tanto da put, né? Por que que a call teve tanto mais volume de negociações do que put? Porque o mercado está autista, né? Se o mercado está autista, subindo sem parar, as pessoas eles se aproveitam dessa coisa otimista para poder comprar bastante opções de compra, né, e ganhar muita grana com a valorização das opções, porque a tendência é que as ações subam de preço e, obviamente, a sua opção de compra vai subir também, né? E aí então vem a questão, agora sim vem a questão das empresas, né? Que é aquilo que eu confundi lá, eu falei, eu fiquei confuso, né, na questão quando eu falava a palavra purchase, eu me conectei com compra das empresas, né? Então a outra pergunta anterior era em relação à compra que os investidores estão fazendo das ações, né? Se o cara está alavancado ou não, se ele está comprando as ações com caixa ou se ele está fazendo operações alavancadas, e aqui compra relativo a investimentos mesmo da empresa, né? Pode ser, por exemplo, através de merger and acquisition, né? Aqui, ó, M&A, ou pode ser através de compras de ativos fixos mesmo, né? Para poder fazer a empresa crescer organicamente, né? Então, basicamente, uma empresa ela tem duas formas de crescer, né?
as duas formas mais básicas. Uma é através de fusões e aquisições, né, que é o M&A, e a outra forma é você fazer investimentos de forma orgânica. Você pega o caixa da empresa e, sei lá, se você for uma Amazon da vida, você pode simplesmente talvez abrir um novo centro de distribuição para ficar mais próximo dos seus clientes numa determinada região ali, fazer uma entrega mais rápida, enfim, ou abrir uma filial, né, num outro país. Isso é crescer de forma orgânica, né? Você está usando o seu próprio negócio, sua própria marca para crescer, né? E enquanto fusões e aquisições, você pode comprar outras empresas e abocanhar fatia de mercado, né, de outras empresas através das aquisições. Então, esse indicador aqui, galera, é o único indicador que está dando muita divergência, né? Então, enquanto os outros indicadores tá tudo lá na casa dos 80 para cima, né? Percentil 80 para cima, esse indicador aqui ele está muito baixinho ainda, né? Então lá em 2000, ó, tava indicando bolha, tá vendo? Tava lá em cima, ó. Enquanto aqui nos anos 2000 ainda está aqui embaixo, tá? Então o que aconteceu? Aqui o Ray Dalio ele explica, né, ele está explicando que por causa do medo, né, que causou essa questão da pandemia, né, os empresários não sabiam o que seria do futuro, muita gente com medo, né, tanto o consumidor quanto os empresários, né, com medo o consumidor com medo de consumir, o empresário com medo de investir, e aí caiu drasticamente o nível, né, de CAPEX, né, que significa Capital Expenditure, que nada mais é do que investimento de capital, né? Então, por causa do que foi um ano muito difícil e de incertezas, as empresas investiram muito pouco e aí esse indicador, especificamente esse indicador, está dando divergência, né? Se ele tivesse topado também, seria mais um indício, né, de que a gente poderia está muito próximo de uma bolha a ser estourada, mas esse indicador especificamente ele não está indicando isso. Lembrando, galera, que não necessariamente, tá? Os 6 indicadores eles precisam estar topados para poder você ter um estouro de bolha. Tanto é que vamos voltar aqui nesse gráfico que a gente vai ver. Em 2007 tinha 2 desses indicadores indicando que não era bolha e os outros 4 era indicando bolha ou muito próximo de bolha, tá? Então, assim, é um momento de cautela, galera. Resumindo, né? Para concluir, é um momento de cautela? Sim, é um momento de cautela. Inclusive, você pode ver que nos últimos dias o mercado já começou a dar uma desaquecida, já começou a dar uma corrigida, né? O Kenneth Fisher, né, ele tem um estudo, né, mostrando que quando você tem uma... Isso aqui, galera, não é um padrão, não quer dizer que vai acontecer todas as vezes, tá? Mas ele fez um estudo, né, de vários bear market que aconteceram ao longo do tempo, né? E ele mostrou que na primeira tendência de queda, né, ou seja, quando você começa uma reversão para baixo, você não começa com bull, despencando direto todo dia, entendeu? Não começa assim, você começa uma coisa mais gradual. Um dia cai muito, aí no outro dia recupera um pouquinho, no outro dia cai de novo, no outro dia recupera um pouquinho e vai. Ou seja, você tem essa tendência de baixa, entendeu? Oscilando entre altas e baixas, mas com tendência de baixo, muito mais para baixo do que para cima, entendeu? E aí ele falou, ó, você tem um terço da queda total acontece num primeiro momento, né? E ela pode ser um pouco mais alongada, ela às vezes demora mais, né? Mas a queda mais acentuada mesmo, ela vem depois, né? Então, se de fato a gente estiver vivendo uma correção agora, o que pode acontecer é, num primeiro momento, começar essa quedinha bem branda, entendeu? Dia a dia ali, né? Ou seja, um terço do total, e aí depois vem, bruf, né? Aquela despencada mais forte, que seria os 2 terços do restante da queda total. Beleza, galera? Espero que tenham gostado aí desse artigo do Ray Dalio. Eu achei muito interessante, né? Eu vou tentar levar isso aqui para a minha vida, né? Como profissional, como gestor, né? E vou começar a ficar atento a esses indicadores aqui, né? Que o Ray Dalio, né, ensinou para gente. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. Aí até a próxima. Valeu!